A paz do Senhor, estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Você é bem-vindo a esta aula, não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. Eu sou o pastor Emílio Englen e nós vamos para a lição de número 11. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Como é importante o cuidado do obreiro, do servo de Deus, a respeito da palavra de Deus, da sã doutrina, daquilo que aprendemos, de como devemos permanecer nela. Este é o título de nossa lição, a lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Temos o nosso texto áureo que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. A verdade prática inserida nesta lição diz o seguinte: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que persevera e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Não são poucos os inimigos da sã doutrina. Não são poucos os inimigos da palavra de Deus, dos bons costumes, da vida com Deus, da moral, da ética, e a igreja é a coluna, é o sustento desta verdade. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 de Paulo a Timóteo, do capítulo 6 nós vimos, e depois vai a 2 Timóteo também, no capítulo 3. Importante participar com os alunos. Objetivo geral desta lição: asseverar o zelo pela sã doutrina. Vamos então à nossa introdução, que nós vimos aqui. É uma introdução pequena na nossa lição, mas você pode buscar alguns subsídios. Qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? São perguntas interessantes e é importante a gente tratar sobre isso. A leitura bíblica em classe, ali em 1 Timóteo 6 e depois o 2 Timóteo 3, já por si só merece uma apreciação especial. Entretanto, de forma objetiva, vamos destacar nesta lição a preocupação do apóstolo Paulo com a ameaça dos discursos vãos, dos falsos mestres que penetraram no seio da igreja para corromper a sã doutrina. Paulo apela para o bom senso pastoral. De quem? Tíquico, Timóteo e seus discípulos, para que eles enfrentem com autoridade os falsos mestres, combatendo de todas as formas, mantendo o modelo da sã doutrina, para que eles pudessem manter a igreja no caminho do Senhor, permanecer de forma genuína. Todas as cartas paulinas, em todas elas, nós encontramos Paulo combatendo, mostrando um cuidado para manter a sã doutrina ensinada por Jesus aos seus discípulos, e agora, subsequente, ele vai passar a ensinar a igreja do Senhor do primeiro século. E claro, chega nos nossos dias também. E a gente sabe que uma escrita, que um hábito, quanto mais tempo passa, mais suscetível ao desgaste. Quantos mil anos Paulo escreve isso? E ainda hoje nós estamos aprendendo a respeito desta defesa da sã doutrina. Paulo afirma ter recebido a revelação do próprio Senhor. Recebeu a revelação deste evangelho genuíno, sem acrescentar e sem diminuir nada
nada de tirar a essência da doutrina dos apóstolos. E era este o cuidado do apóstolo Paulo. Ele queria que todos os obreiros de sua época, e claro, falando a nós também, mantesse a genuína sã doutrina da palavra de Deus. Nós temos aqui, então, o primeiro tópico de nossa lição. O primeiro tópico de nossa lição fala da ortodoxia versus heterodoxia. Olha só, talvez você nunca ouviu essa palavra, heterodoxia. Ortodoxia já é mais comum no nosso meio. Nós vamos falar destes dois termos muito importantes. Observe bem, dois termos técnicos importantes. Esses dois termos, no campo da teologia bíblica, são necessários para esclarecer a distinção de conteúdo do ensino da doutrina bíblica, pois são termos que ajudam a compreensão da palavra de Deus. A preocupação de Paulo com a invasão de heresias na mente dos cristãos. Primeiro conceito, ortodoxia. Na teologia cristã, a ortodoxia refere-se à manutenção das sãs palavras. Interessante. A definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com o princípio da palavra de Deus, com o princípio da doutrina. Na língua grega, no Novo Testamento, a palavra tem um prefixo ortos, que significa aquilo que é reto, aquilo que é direito, aquilo que é certo. Esta palavra está em 1 Timóteo 4, do 1 ao 2, falando da sã doutrina. A doutrina cristã é ortodoxa, enquanto ela for mantida exata como Cristo deixou e ensinou aos seus discípulos. Já a falsa doutrina é heterodoxa, isto é falsa, porque ensina uma doutrina diferente, diversa. Nós vamos ver isso já no próximo subtópico. O conceito de heterodoxia significa diverso, diferente. É um termo grego que dá sentido a uma opinião diferente, a oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos por Jesus. O prefixo da palavra heteros significa diverso, diferente. A sã doutrina tem um só parecer, enquanto a heterodoxia implica numa diversidade de opiniões sobre um mesmo assunto. Na mente de Paulo, era necessário manter a unidade doutrinária da fé cristã e combater com veemência as falsas doutrinas formuladas de conceitos pagãos e filosóficos. Paulo adverte que a ortodoxia da fé cristã deveria ser sempre fortalecida com um ensino sadio e não aceitar a quebra da unidade doutrinária. Por isso, Paulo lançou um anátema, isso é, uma maldição sobre o falso evangelho. Para ele, os falsos ensinos eram, no mínimo, doutrinas de demônios, para corromper a sã doutrina de Cristo. Portanto, a igreja deve ser ortodoxa. E nós, obreiros do Senhor, devemos cuidar para que isso aconteça. A sua advertência é um antídoto para nós nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Este cuidado está em nossas mãos. Aí nós encontramos o tópico de número 2, a ameaça de corrupção doutrinária. Parece que essa palavra corrupção sempre esteve presente desde que o pecado surgiu na humanidade. Hoje é mais conhecida do que nunca em nosso meio, em todos
em todos os segmentos religiosos, políticos, e aí a gente vai observar isso. A advertência do apóstolo Paulo para nós em relação a esta corrupção. No texto de 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, Paulo adverte acerca de alguns para que não ensinem outra doutrina, ele diz isso. O zelo do apóstolo em perseverar a sã doutrina era porque os homens que não respeitavam o ensino eram pessoas sem escrúpulos, sem moral, sem nenhum temor do Senhor. Paulo identifica-os e diz: são como lobos cruéis, vestidos de ovelhas, que investem em cima do rebanho de Deus, não poupando ninguém, sem misericórdia, sem nenhuma sensibilidade. Olha só. E quais eram os problemas de ordem doutrinária? Nossa lição faz uma pergunta no segundo subtópico. As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no mundo dos gentios, como Filipos, Tessalônica, Colossos, Éfeso, Creta, Corinto e outras mais, sofreram a penetração, a inserção de conceitos filosóficos na interpretação das doutrinas ensinadas pelos apóstolos. Os apóstolos iam lá e ensinavam a palavra de Deus, e estes lobos cruéis, esses falsos mestres, entravam lá para transtornar, para mudar a interpretação, para mudar o sentido em relação à santidade do corpo, em relação à vinda de Jesus, em relação à morte e ressurreição. Eles entravam para mudar toda a verdade. Haviam no seio dessas igrejas judeus que afirmavam ter aceitado o evangelho de Cristo, mas queriam continuar ou queriam incutir na mente das pessoas costumes e conceitos que já eram passados, principalmente dos gentios, já novos convertidos. Eles queriam colocar essa doutrina ali, mas o apóstolo combateu veementemente. Eles traziam em sua bagagem religiosa ideias do legalismo judaico aliado ao gnosticismo, que já foram falados em outras lições. Lições passadas, nós tratamos sobre judaizantes e gnósticos, que vieram para transtornar a verdade do Evangelho. Eram coisas como circuncisão, ritos específicos para os judeus, guarda do sábado, abstenção de alguns certos alimentos, outros costumes judaicos que já haviam ficado para trás, as quais eles queriam impor para os gentios, queriam que eles vivessem esse tipo de vida quando deveriam viver uma nova vida em Cristo. É lamentável, meus amados, é lamentável que ainda hoje há espíritos judaizantes no seio da igreja. Ainda hoje há pessoas que confundem a liturgia cristã com liturgia judaica. Eu mesmo posso dizer que recebo de pessoas e de amigos vídeos com liturgia judaica, com costumes judaicos, querendo colocar dentro da fé cristã coisas que não cabem mais. Infelizmente, a igreja pertence a um novo tempo, a igreja obedece a um novo testamento. E é isso que nós precisamos saber. Fábulas e genealogias intermináveis, diz o subtópico 3. Olha, alguns daqueles falsos mestres usavam fábulas, lendas da vida judaica, tais como propagação dos anjos, entre outros, as quais, além de não possuírem conteúdo concreto, torciam o sentido real das verdades bíblicas. Como é fácil alguém pegar a palavra, muda até mesmo uma vírgula, muda até mesmo um sentido ali do que a palavra quer dizer e prega a seu favor. Paulo advertiu que essas coisas deveriam ser refutadas veementemente.
sem nenhum vacilo. A questão da genealogia, por exemplo, tem a ver com as crendices judaicas, que nada contribuem para a salvação em Cristo. Historicamente, as genealogias são importantes, mas no projeto divino, as genealogias servem apenas para indicar a origem do Salvador do mundo, isto é, Jesus Cristo. Porém, os judeus cristãos, podemos dizer assim, entendiam que as genealogias davam-se direito à primazia, a privilégios na vida da igreja. Quem veio de lá tinha mais privilégio, porque Jesus havia vindo dos judeus, e nada tinha a ver com isso. Era, de fato, uma vaidade racial ostentada pelos judeus. Eles sempre achavam que tinham mais privilégio do que os gentios. Acabavam discriminando os gentios cristãos. Paulo refutou essa ideia equivocada dos judeus, declarando que a graça de Cristo nos faz sem acepção de raça, etnia, de cultura, nada. A graça de Cristo é como uma toalha bordada na mesa aonde nós sentamos e ali todos são iguais, comendo o mesmo alimento. Era como Mefibosete na mesa do rei. Ninguém percebia seus pés defeituosos. Ele estava à mesa do rei e a toalha do rei cobria todos os seus defeitos. Isso é, assim é também a graça de Cristo na nossa vida. Nós temos aqui o tópico de número 3. O tópico de número 3 fala a igreja como guardiã da sã doutrina. Ela é responsável por isso. A igreja de Cristo. Aí ele vai dizer o seguinte: a igreja é coluna e firmeza da verdade. Paulo declarou à igreja de Éfeso qual era o papel dela nesta missão. Era de sustentar a verdade divina perante o mundo. Era ela. Portanto, o comportamento da igreja frente às heresias e doutrinas falsas era de sustentar a verdadeira doutrina, a sã doutrina. A igreja é a demonstração viva e santa da verdade do Evangelho. Seu papel é de sustentar, de manter, de defender a verdade contra erros e oposição intelectual, religiosa, filosófica dos falsos mestres. Sempre foi. Aí nós vimos o segundo subtópico, o objetivo do zelo pela sã doutrina. Simplesmente por ter zelo? Não. Existia, de fato, existia um objetivo. Qual era, ou qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Depois do apóstolo combater o falso ensino, que corrompia o evangelho genuíno pregado e ensinado pelos apóstolos, apresentou a sua advertência com um mandamento dizendo: ora, o fim do mandamento é o amor, e um coração puro, e uma boa consciência, e uma fé não fingida. Observe bem, a palavra grega para a expressão inicial é telos, que significa fim, finalidade, intuito, alvo, propósito. Já a palavra mandamento é paragelo, que quer dizer exortação, admoestação. Paulo referia-se à lei judaica, da qual aqueles falsos mestres judeus, dentro da igreja, jactanciavam-se, isso é, orgulhavam-se de conhecer, de ter cumprido, orgulhavam-se de ser o original de lá, de ter vindo da lei. Isso tudo para Paulo era simplesmente efêmero e passageiro. Paulo então antecipa-se e demonstra que os falsos mestres não tinham nem mesmo o apoio da lei.
Mas esta mesma lei mosaica estava perfeitamente de acordo com o evangelho que era pregado e ensinado na igreja. A primazia, Paulo encerra dizendo o seguinte, que muito mais do que a lei, muito mais do que o mandamento, e um único mandamento que superava tudo isso, era o próprio amor. Amor que os falsos mestres não tinham. Amor que eles não cultivavam, porque não tinham misericórdia das pessoas. O fim do mandamento, diz Paulo, é o amor. Naturalmente, o amor é o elemento essencial para um comportamento equilibrado. E nesse texto, o amor surge como um freio, como um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Aquele falso ou aqueles falsos mestres eram pessoas frívolas, infladas de vaidade e presunção, sem misericórdia, sem amor. O objetivo de Paulo não era de incitar aqueles opositores ao combate, a jogar contra as pessoas, mas era combater as ideias erradas, era destruir qualquer intenção de Satanás contra a igreja do Senhor. A segunda expressão, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizendo o seguinte na frase que ele diz, o amor de um coração puro. Quando ele fala isso, entende-se que esse amor procede de dentro para fora. Não é apenas de aparência, pois não se trata de um sentimento atribuído ou recebido, mas trata-se de algo que foi produzido dentro da gente. Por isso que o fruto do Espírito é o amor. Ele foi gerado. Amor você não recebe num culto de domingo à noite. Amor você não recebe num culto de quinta-feira. Não adianta você fazer campanha para ter amor. Você precisa deixar o Espírito Santo cultivar o amor. Ele brota como uma planta lá dentro. Se do amor vem todas as virtudes como paciência, benignidade, longanimidade e domínio próprio, isso vai ser gerado quando o amor for produzido ou gerado dentro de nós. E sem dúvida, quando o nosso coração é santificado pelo Espírito, a pureza que emite este amor vai frutificar lá dentro. E a gente precisa entender isso. Um coração sujo, enegrecido, um coração contaminado, não pode agir com uma atitude amorosa. Jamais. Um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas de uma forma que Deus vê, com transparência e pureza. Nós chegamos à conclusão desta lição. Olha só o que diz aqui. A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a sã doutrina. Elas não foram forjadas por mentes humanas, mas foram reveladas e inspiradas pelo Espírito Santo. Observe bem isso. Cabe a nós que cremos na Bíblia Sagrada, ensiná-las sem forjar interpretações. Não inventa história. Vamos ser bem sinceros, não fale aquilo que não está na palavra. Cuidado com as conjecturas. Não fuja da hermenêutica sagrada. Cuide. A exemplo de Paulo, devemos zelar pela sã doutrina para a edificação espiritual da igreja de Cristo. Que Deus abençoe você. Ainda teremos mais 2 lições pela frente e estamos aprendendo muito. Que o Senhor vos guarde e vos encham de bênçãos do céu. Até a próxima.